Bem-vindos ao canal. Hoje temos um vídeo recheado de notícias incríveis do mundo da música que você não pode perder. Vamos falar sobre James Hetfield, que fez revelações emocionantes sobre sua ansiedade e o impacto do envelhecimento enquanto lidera o Metallica. O vocalista e guitarrista compartilhou como esses sentimentos têm afetado sua performance e a dinâmica da banda, especialmente durante a MC22 Tour. Também teremos Bruce Dickinson, do Iron Maiden, falando sobre suas preocupações com os desafios artísticos enfrentados pela banda. Ele discutiu como é difícil inovar musicalmente sem se afastar do estilo que os fãs amam, e como sua carreira solo lhe dá a liberdade de experimentar além dos limites do Iron Maiden. E não podemos esquecer de Eric Clapton, que recentemente elogiou seu irmão Roger Waters por sua coragem em expressar opiniões políticas. Clapton destacou o quanto Waters sofre por manifestar seus pensamentos, mas também a importância de se manter fiel às próprias convicções. Se você é fã de Metallica, Iron Maiden ou Pink Floyd, fique com a gente para saber todos os detalhes dessas histórias impactantes. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização do nosso canal. Vamos nessa! A Suécia, um país com apenas 10,49 milhões de habitantes, tem um impacto gigantesco no cenário do rock e do metal mundial. Mesmo com uma população menor que a da cidade de São Paulo, a Suécia é uma verdadeira fábrica de talentos musicais. Um dos representantes desse fenômeno é o Avatar, e o vocalista Johannes Ekström explicou recentemente por que isso acontece. Em uma entrevista à rádio 105.7 The Point, Johannes detalhou que, após a Segunda Guerra Mundial, a Suécia implementou um programa pós-escola onde todas as cidades abriram escolas de música. Esses programas eram super subsidiados e acessíveis a todos. As crianças podiam pegar emprestado instrumentos gratuitamente, se continuassem interessadas, comprá-los mais tarde. A princípio, eram apenas 20 minutos semanais de aula com um professor, aprendendo músicas simples, mas se quisessem, podiam seguir com a educação musical. Essa acessibilidade às aulas de música significa que muitas crianças suecas tiveram a oportunidade de experimentar instrumentos e desenvolver habilidades musicais desde cedo. E isso, segundo Johannes, beneficiou diretamente a banda Avatar. Todos os membros do grupo começaram em orquestras infantis, tocando instrumentos como clarinete, flauta e trombone, e evoluíram juntos para formar bandas de metal na adolescência, inspirados por bandas como Metallica e Iron Maiden. Além disso, Johannes destacou que o sucesso de artistas suecos serve de inspiração para outros seguirem o mesmo caminho. Quando um país tem histórias de sucesso, isso cria um tipo de confiança e curiosidade sobre novas bandas surgindo de lá. A representatividade também é crucial. Ver bandas como The Eves, de uma pequena cidade chamada Fagersta, mostra que é possível ter sucesso, inspirando jovens músicos a seguirem seus sonhos. A Suécia também oferece uma rede de segurança social que permite aos jovens explorarem carreiras musicais sem medo de falhar. Essa combinação de educação musical acessível, exemplos de sucesso e suporte social cria um ambiente perfeito para o florescimento de bandas de metal e rock. Falando sobre o Avatar, a banda foi fundada em 2001 na cidade de Moldau, próxima a Gotemburgo. Eles já lançaram 9 álbuns de estúdio, sendo o mais recente Dance Devil Dance, lançado no ano passado. O single The Dirt I'm Buried In alcançou o número 1 na parada Mainstream Rock Songs da Billboard nos Estados Unidos, mostrando o sucesso contínuo do Avatar no cenário musical global. Brian Epstein, o empresário que foi fundamental para o sucesso dos Beatles, teve momentos de crise onde cogitou vender a banda, o que gerou atritos com os membros, especialmente com Paul McCartney. Apesar de ser a força que manteve os Beatles unidos, Epstein enfrentava enorme pressão administrando a banda mais influente da história, o que o fez pensar em se livrar dessa responsabilidade algumas vezes. Paul McCartney revelou no livro All You Need Is Love que esses momentos eram particularmente irritantes. Ele lembra de um episódio específico durante uma turnê extremamente exaustiva, onde estavam trabalhando praticamente todos os dias do ano. Epstein apareceu no programa Thank Your Lucky Stars. Pressionado pelo cansaço e pela carga de trabalho, os Beatles expressaram seu descontentamento com a rotina imposta por ele. Isso apenas aumentou a insegurança de Epstein sobre sua capacidade de gerenciar a banda. Em um desses momentos de insegurança, Epstein mencionou a possibilidade de vender os Beatles para Leo Grade, um empresário do ramo cinematográfico. Para os Beatles, essa ideia era um choque, pois enxergavam sua relação com Epstein como algo pessoal, não apenas um negócio. Para dissuadir Epstein, os Beatles recorreram à chantagem emocional, ameaçando gravar apenas versões desafinadas de God Save the Queen se fossem vendidos, transformando-se em um saco de minhocas para qualquer novo proprietário. Apesar dessas ameaças, Epstein ainda tentou vender a banda mais uma vez, dessa vez para Robert Stigwold, um empresário australiano que fez carreira no Reino Unido, gerenciando bandas como Cream e Bee Gees, além de financiar filmes clássicos como Griase e os Embalos de Sábado à Noite. Brian Epstein começou a gerenciar os Beatles em 1961, sem experiência prévia como empresário de bandas.
Na época, ele era gerente de uma loja de discos em Liverpool. Mesmo assim, ele assinou um contrato de 5 anos com a banda, que começou a vigorar em janeiro de 1962. Epstein não só ajudou a moldar a imagem dos Beatles nos primeiros anos, como também influenciou sua postura no palco e outros aspectos cruciais que contribuíram para o sucesso do grupo. Tragicamente, Epstein faleceu em 27 de agosto de 1967, aos 32 anos, por uma overdose acidental de carbrital, um calmante, combinado com álcool. Ele foi encontrado morto em seu quarto pelos mordomos e seu médico particular, que tiveram que arrombar a porta para entrar. Sua morte marcou o início do fim para os Beatles, que sentiram a ausência do empresário que os mantinha coesos. Tony Martin, que foi vocalista do Black Sabbath por quase uma década, revelou em uma entrevista recente que Sharon Osbourne, esposa e empresária de Ozzy Osbourne, tinha uma tática que prejudicava diretamente a banda. Segundo Martin, Sharon agendava shows de Ozzy nas mesmas cidades e datas próximas aos shows do Black Sabbath, o que teria a intenção de dividir os fãs e diminuir a venda de ingressos do Sabbath. Martin descreveu como essa estratégia afetou a turnê de divulgação do álbum Eagles Cross em 1989. A turnê, que começou em maio daquele ano nos Estados Unidos, precisou ser cancelada após apenas 8 shows devido à baixa venda de ingressos, enquanto Ozzy estava em ascensão com sua carreira solo, fazendo sucesso com a No Rest for the Wicked Tour. Ao comparar os itinerários no Setlisters.fm, é possível ver que os shows de Ozzy do Black Sabbath ocorreram em cidades como Nova York, Columbia e Portland em períodos bem próximos, mesmo que não nas mesmas datas exatas. Martin acredita que essa estratégia foi deliberada para dividir os fãs e impedir o sucesso do Black Sabbath durante a sua fase como vocalista. Ele afirmou: "Todas as noites, Sharon colocava Ozzy nas mesmas cidades em que estávamos marcados para tocar. Eles queriam dividir os fãs e deu certo. Não posso afirmar com certeza que foi algo calculado, mas eles foram poderosos o suficiente. Eles não gostaram do fato de que estávamos em turnê e sendo meio bem-sucedidos." A alegada sabotagem por parte de Sharon Osbourne não é um boato novo. O baixista Neil Murray, que também tocou com o Black Sabbath durante a era Tony Martin, lembrou em uma entrevista de 2021 a Rolling Stone que havia rumores de que Sharon estava sabotando os shows da banda. Ele mencionou histórias de que ela teria contratado pessoas para colocar adesivos de cancelado em pôsteres de shows que ainda estavam programados, embora não pudesse confirmar com certeza essa prática. Murray também comentou sobre a dificuldade que a banda enfrentava em termos de aceitação do público durante a era Tony Martin. Ele atribuiu o cancelamento de muitos shows nos Estados Unidos à falta de divulgação adequada pela gravadora e ao fato de que o público não estava ciente das constantes mudanças na formação da banda. Sharon Osbourne também falou sobre essa fase do Black Sabbath em uma entrevista de 2020 ao podcast de Steve O, onde refletiu sobre os problemas enfrentados pela banda durante a era Tony Martin. Ela comentou que a banda estava passando por muitas mudanças na formação, o que afetou sua estabilidade e sucesso. Sharon destacou que a banda estava tocando em shows de menor relevância e, muitas vezes, abrindo para outros artistas, o que foi um golpe duro para um grupo que já foi uma das maiores atrações principais no mundo da música. Ela considerou essa situação muito humilhante para o Black Sabbath. Essa combinação de fatores, desde a suposta sabotagem de Sharon até as frequentes mudanças na formação da banda e a falta de apoio da gravadora, criou um cenário desafiador para Tony Martin e o Black Sabbath durante sua época na banda. Gostando do vídeo até aqui? Então deixa o like para ajudar no engajamento do vídeo e fazer o canal crescer ainda mais. E se não é inscrito, já se inscreve agora para não perder nenhuma novidade do mundo do rock e metal. Vamos para a próxima notícia. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, compartilhou recentemente uma preocupação sobre a banda não se desafiar artisticamente. Apesar de celebrar as mais de 4 décadas de carreira do Iron Maiden e a lealdade de seus fãs, Dickinson admite que essa devoção pode, paradoxalmente, criar um ambiente onde a inovação musical se torna difícil. Falando com o Big Issue, Dickinson comparou a paixão dos fãs do Iron Maiden à de torcedores de futebol, destacando o comprometimento e a devoção que tem pela banda. Os fãs do Iron Maiden estão em outro nível. E é para uma vida inteira. Não torço para nenhum time de futebol, mas fico impressionado com a forma como os torcedores reagem. Não acho que exista uma palavra para definir o nível de comprometimento e devoção que as pessoas têm por um time de futebol. E as pessoas têm o mesmo nível de devoção ao Iron Maiden. Essa paixão intensa dos fãs, segundo Dickinson, influencia as escolhas musicais da banda. Ele acredita que os fãs esperam ouvir o som clássico que a banda vem oferecendo ao longo dos anos, e isso cria uma barreira para explorar novas sonoridades. Parte de mim pensa: uau, isso é incrível. Já o meu lado artístico se preocupa com a possibilidade de não nos desafiarmos artisticamente, porque temos fãs dedicados e eles estão felizes com a maneira como somos. Para lidar com essa limitação, Dickinson recorre à sua carreira solo, onde sente mais liberdade para experimentar e explorar diferentes influências musicais.
O álbum mais recente, The Mandrake Project, é um exemplo dessa busca por inovação fora dos limites estabelecidos pelo som do Iron Maiden. Uma razão para fazer discos solo é ir além do que você pode fazer emocionalmente e ir além do limite. O limite é bem largo, mas existe. Anteriormente, em entrevista ao Grammy, Dickinson mencionou essas fronteiras artísticas dentro do Iron Maiden. Ele explicou que, enquanto consegue inserir alguns elementos diferentes na música da banda, certos aspectos simplesmente não se encaixam no universo musical do Maiden. Eu coloco alguns elementos no Maiden, mas sempre há alguns limites musicais que estão um pouco fora do universo da banda. Morricone, surf guitarra e coisas assim. Se eu dissesse Steve, precisamos de bongos, cara, vamos colocar alguns bongos, ele pensaria que eu estou louco. Então, essas são coisas que são expressões da minha personalidade musical que não estão relacionadas à minha participação no Maiden. Recentemente, Bruce Dickinson passou pelo Brasil com sua turnê solo, realizando 7 shows. O Iron Maiden também está programado para voltar ao Brasil nos dias 6 e 7 de dezembro para 2 shows em São Paulo, parte da The Future Past Tour, que destaca os álbuns Somewhere Time de 1986 e Senjutsu de 2021. O Volbeat, banda dinamarquesa, será a atração de abertura desses shows. James Hetfield, vocalista e guitarrista do Metallica, está sendo bem franco sobre suas batalhas pessoais, especialmente em relação à ansiedade e à sensação de estar velho demais para continuar tocando com a banda. Com 60 anos, Hetfield tem falado abertamente sobre seus sentimentos, especialmente quando a ansiedade e insegurança se fazem presentes. Durante um show em Belo Horizonte em maio de 2022, Hetfield fez um desabafo emocionado sobre suas inseguranças no palco. Ele confessou que às vezes se sente um pouco receoso devido à idade, mas encontrou apoio crucial nos seus colegas de banda. Preciso dizer que eu não estava me sentindo muito bem antes de vir aqui. Eu me sentia um pouco inseguro, como um cara velho, que não consegue mais tocar todas essas besteiras que falo a mim mesmo, na minha cabeça. Então eu conversei com esses caras, e eles me ajudaram, e simples assim. Eles me deram um abraço e disseram: "Ei, se você está sofrendo no palco, te daremos apoio. Isso significa o mundo para mim. E vendo vocês aí, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho e vocês também não." Essas mesmas angústias voltaram a se manifestar na M22 Tour, iniciada em abril passado para promover o álbum 22 Seasons de 2023. Hetfield, durante uma conversa no podcast oficial The Metallica Report, revelou que, antes de retomar a série de shows na Europa após 5 meses de pausa, começou a duvidar da própria capacidade. No último mês, o que geralmente acontece, comecei a duvidar de mim mesmo. Começo a me sentir inseguro, pensando bem, estamos velhos, não podemos fazer isso ou aquilo, toda aquela besteira que todo mundo diz a si mesmo antes de realizar algo com o qual se importa. Essas dúvidas vieram acompanhadas de pesadelos constantes, que Hetfield descreveu como uma forma de autossabotagem. Tive pesadelos onde eu era o único que se preocupava com o que estamos fazendo. Ficava me perguntando onde está todo mundo. Eu aparecia no show, os caras estavam tocando ou tinham umas 200 pessoas nos bastidores e eu me perguntava cadê minhas coisas? Cadê os setlists? Qual é a música agora? E então, o braço da guitarra parecia feito de borracha e tinha apenas 2 cordas. E eu pensava cadê meu hold, e o cabo da guitarra não me deixava chegar ao microfone. Coisas bobas assim. No entanto, Hetfield acredita que esses pensamentos são simplesmente fruto da ansiedade e que o segredo é não deixá-los dominar. Tudo o que você precisa fazer é praticar, então a confiança volta muito rapidamente. Faz parte do ciclo. Simplesmente acontece. Você tem uma ansiedade acumulada e não pode deixar que ela te domine, porque você tem esse equilíbrio de ansiedade e fé. E assim que você subir ao palco, vai dar tudo certo. James Hetfield não está sozinho nessas preocupações. Ele revelou que seus colegas de banda também enfrentam seus próprios medos e inseguranças, especialmente no início da M22 Tour. O meu nível de ansiedade estava normal no início da M22 Tour. Pensava: como vamos realizar essa primeira etapa dos shows? E, claro, meu ego dizia: os outros caras não precisam cantar, não precisam ficar correndo, não precisam fazer tudo isso, ninguém me entende. Mas assim que eu compartilho essas coisas com os outros caras, eles me respondem: sim, mas eu também sinto isso ou aquilo. Então, eu pensava: tá bem, vou ficar com minhas preocupações. É algo conhecido por todos. Sabemos o que estamos enfrentando.
E sabemos em que forma precisamos estar. E agora, é só diversão. Já passamos desse estágio, nos acostumamos e o show tem funcionado de forma fantástica. Para os fãs brasileiros do Metallica, a espera por shows da M22 Tour pode ser um pouco mais longa do que o esperado. Embora houvesse expectativas de que a banda anunciaria shows na América do Sul após os shows no México em setembro, parece que as apresentações no Brasil ocorrerão no final de 2024. O Metallica já tocou no Brasil várias vezes, sendo a mais recente em 2022. A atual turnê deve se estender até pelo menos o final do próximo ano, prometendo novas oportunidades para os fãs brasileiros verem a banda ao vivo novamente. Eric Clapton tem expressado seu apoio ao posicionamento político de Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, e o descreveu como um irmão. Clapton destacou a coragem de Waters em manifestar suas opiniões, mesmo enfrentando críticas intensas por isso. As declarações de Clapton, feitas durante uma entrevista ao The Real Music Observer, podem surpreender alguns, já que suas próprias opiniões políticas têm sido associadas a ideias mais conservadoras, enquanto Waters é conhecido por suas posições de esquerda. Nos últimos anos, Clapton se posicionou contra as vacinas e as medidas de distanciamento social durante a pandemia de Covid-19. Ele também apoiou financeiramente Robert F. Kennedy Jr., um político americano que, apesar de seu histórico com o Partido Democrata, atraiu apoiadores conservadores por suas teorias anti-vacina. Em contraste, Roger Waters apoia publicamente a causa palestina e criticou a invasão russa na Ucrânia, destacando suas divergências políticas com Clapton. No entanto, ambos compartilham uma postura favorável à Palestina. Durante a entrevista, Clapton comentou sobre as críticas de fãs que acham que músicos deveriam se limitar à música e evitar envolvimento em questões políticas. Ele respondeu enfaticamente: "Não respondo muito bem a palavra deveria. Qualquer um que me diga o que devo fazer, farei o oposto, não apenas por despeito, mas porque quem são eles para me dizer como viver minha vida? Eu não me meto na vida deles." Clapton elogiou Waters por sua coragem em defender suas opiniões, apesar das consequências pessoais. "Amo Roger, somos irmãos e ele segue seu caminho. É preciso muita coragem, e ele sofre terrivelmente com isso. Eu o vi sentar no parapeito da janela chorando e dizer: é de manhã aqui em Manhattan e estou chorando de novo, sabe?" Apesar de admirar Waters, Clapton opta por se envolver menos em debates políticos, preferindo focar em mensagens positivas através da música. Ele acredita que a música é um agente de cura e tem um papel importante na transmissão de esperança. "Não posso fazer isso. Fico à beira das lágrimas quando penso no que está acontecendo e no mal que existe. Mas também tenho que levar uma mensagem positiva de esperança. E ele também. A música é um agente de cura. Acredito que existe um sistema de pensamento sobre como você se comporta nessa esfera e sobre como ser responsável para não ofender as pessoas." Clapton citou Mahatma Gandhi como uma influência em sua abordagem, admirando seu compromisso com suas crenças, mas preferindo um caminho diferente. "Gandhi compreendeu tudo, mas não quero seguir o caminho dele, porque se ele quisesse que as pessoas seguissem seu pensamento, ele faria uma greve de fome e arriscaria sua vida. Foi assim que viram que ele estava falando sério. Muitas pessoas não esperam que eu ou Roger cumpramos o que dizemos, mas cumprimos. Tenho uma responsabilidade por causa do que disse antes, que estou aí carregando uma mensagem de esperança, de amor, paz e liberdade." Eric Clapton estará no Brasil em setembro para uma série de 4 shows. As datas são as seguintes: 24 de setembro, no Liga Arena, em Curitiba; 26 de setembro, no Dionísio Arena, no Rio de Janeiro; 28 de setembro, no Vibra, em São Paulo; 29 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, com os ingressos já esgotados. Chegamos ao fim do nosso vídeo com essas notícias impactantes do mundo da música. Queremos saber a sua opinião. O que você achou das revelações de James Hetfield sobre ansiedade e envelhecimento? E a preocupação de Bruce Dickinson com os limites artísticos do Iron Maiden? E quanto ao apoio de Eric Clapton a Roger Waters? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos muito saber o que você pensa sobre esses temas. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Assim, você não perde nenhuma novidade do mundo do rock e do heavy metal. Obrigado por assistir e até a próxima.